Há dias em que o silêncio pesa mais do que o barulho. Se hoje é um desses dias, este áudio é um convite para ficar. Respire, se acomode e permita ouvir com calma. Se fizer sentido, inscreva-se no canal e permaneça por aqui. Existe um tipo específico de cansaço que não vem do corpo. Ele não se resolve com sono nem com distração. É um cansaço que nasce quando algo que sempre esteve presente parece distante, como se o fio invisível que conectava o indivíduo a algo maior tivesse se tornado fino demais para ser percebido. Não é uma dor aguda, é um vazio morno, uma sensação de estar passando pelos dias sem o mesmo amparo silencioso que antes acompanhava cada passo. Muitas pessoas interpretam esse estado como o abandono espiritual, como se algo tivesse ido embora, como se uma presença tivesse se retirado por desinteresse, falha, punição ou esquecimento. Mas essa interpretação nasce de uma leitura humana demais de algo que não funciona segundo a lógica humana. O que se altera não é a presença, é a escuta. Não é o campo ao redor que se esvazia, é a sensibilidade interna que oscila. A espiritualidade não se afasta como alguém que vira o rosto. Ela não se move em resposta a mérito, esforço ou desempenho. Ela permanece. O que muda é a capacidade de percebê-la quando a mente está cheia, quando o corpo está tenso, quando o emocional se fecha para sobreviver ao excesso de estímulos. Em certos momentos da vida, sentir menos não significa estar menos acompanhado. Significa apenas que os sentidos estão voltados para fora, tentando dar conta do mundo visível. Há fases em que a existência exige presença total no concreto. Contas, decisões, conflitos, responsabilidades, expectativas. Tudo isso ocupa espaço interno. E quando o espaço se estreita, o sutil deixa de ser notado. Não porque ele se retirou, mas porque não grita. O invisível nunca grita. Ele espera. Cada pessoa carrega uma herança silenciosa, não apenas genética, mas energética, simbólica, ancestral. Uma forma própria de perceber o mundo que não pode ser copiada, ensinada ou transferida integralmente. O que desperta sensibilidade em um indivíduo pode não tocar outro. O que para alguém soa como sinal claro, para outro passa despercebido. E isso não é erro, é identidade espiritual. Por isso, quando alguém tenta repetir rituais, práticas ou caminhos que funcionaram para outros, pode sentir frustração. Não porque esteja fazendo algo errado, mas porque está tentando acessar uma porta que não foi feita para ser aberta daquela maneira. A espiritualidade não responde à imitação cega. Ela responde à escuta honesta. E a escuta honesta começa quando se aceita que nem sempre haverá respostas claras. Existe um momento delicado em que a pessoa começa a se perguntar se ainda é ouvida, se ainda é vista, se ainda há algo interessado em sua existência. Essa dúvida não surge do nada. Ela nasce quando a sensibilidade cai, quando a intuição fica opaca, quando os sinais parecem cessar. Mas mesmo a dúvida é observada. Mesmo o questionamento acontece dentro de um campo que não desapareceu. O problema não é não sentir. O problema é acreditar que não sentir significa estar sozinho. Essa confusão gera culpa. A pessoa passa a se cobrar presença espiritual constante, como se fosse uma obrigação manter-se conectada o tempo todo. Como se a espiritualidade fosse um serviço que precisa ser acessado diariamente para não ser cancelado. Mas o vínculo não funciona assim. Ele não exige manutenção ansiosa. Ele existe independentemente da atenção contínua. Há algo profundamente humano na ideia de que, se não há sensação, não há presença. Mas o mundo invisível não opera por sensação contínua. Ele opera por sustentação silenciosa, como o chão que não se anuncia sob os pés, como o ar que só é percebido quando falta. O fato de não sentir não indica ausência, indica normalidade. A espiritualidade não mede valor pelo quanto alguém percebe. Ela não avalia desempenho espiritual. Ela não compara caminhos. Cada consciência é acompanhada dentro de sua própria história, de sua própria herança, de sua própria forma de atravessar o invisível. Não há padrão, não há hierarquia, há singularidade. E nessa singularidade, mesmo quando tudo parece distante, algo continua atento, não esperando ser chamado,
apenas estando, como sempre esteve. Há um ponto em que a pessoa começa a perceber que a ausência de sinais não é um erro a ser corrigido, mas um estado a ser atravessado. Esse entendimento não chega de forma intelectual, ele se instala devagar, quase imperceptível, quando a urgência diminui. Quando a necessidade de confirmar presença cede lugar a uma aceitação silenciosa do agora. Nesse momento, algo se reorganiza por dentro. A espiritualidade não pede provas de fidelidade, não exige demonstrações constantes de crença, não se alimenta de atenção contínua. Ela se manifesta como um campo que sustenta mesmo quando a consciência está voltada para outras direções. Mesmo quando a pessoa está cansada demais para sentir, para pensar, para buscar. O amparo não se retira nesses momentos, ele se torna mais discreto. Existe um equívoco comum em acreditar que o sentir espiritual precisa ser intenso para ser real, mas o que é intenso raramente é constante. O que é constante costuma ser sutil. A base da existência não se impõe, ela se mantém. E essa manutenção é silenciosa, quase invisível para quem está acostumado a associar presença com estímulo. Quando alguém atravessa um período em que a sensibilidade está baixa, costuma interpretar isso como falha pessoal, como se tivesse feito algo errado, como se tivesse se desviado de um caminho invisível. Mas a sensibilidade não funciona como recompensa, ela funciona como linguagem. E toda linguagem tem momentos de pausa, de silêncio, de escuta sem resposta. Há algo profundamente humano na tentativa de controlar a própria espiritualidade. Criar rotinas, hábitos, práticas, como se isso garantisse proximidade constante. Mas o invisível não responde bem ao controle. Ele se move melhor no espaço da confiança. Confiança não é certeza, é permissão para não saber. Quando a pessoa aceita que não está sentindo, mas ainda assim continua vivendo, algo se fortalece, uma autonomia silenciosa, um eixo interno que não depende de confirmações externas ou internas. Esse eixo não substitui a espiritualidade, ele a integra. Ele permite que a presença invisível atue sem ser exigida. A espiritualidade não se comunica apenas por sensações, ela se comunica por sustentação de processos, por encontros que não foram evitados, por aprendizados que amadurecem com o tempo, por proteções que nunca serão percebidas porque impediram algo de acontecer. O amparo mais profundo raramente é reconhecido como tal. Há decisões tomadas em momentos de silêncio espiritual que, vistas depois, revelam alinhamento, não porque alguém estava guiando conscientemente, mas porque o campo estava presente mesmo sem ser sentido. A vida segue sendo sustentada mesmo quando a percepção está opaca, e isso é um sinal de presença, não de ausência. A ideia de abandono espiritual nasce da necessidade humana de sentir-se acompanhado o tempo todo. Mas o acompanhamento verdadeiro não infantiliza. Ele permite quedas, dúvidas, afastamentos perceptivos. Ele confia na capacidade da consciência de atravessar momentos densos, sem perder o vínculo essencial. O vínculo não se rompe porque não depende da sensação. Cada pessoa tem uma forma única de se relacionar com o invisível. Essa forma muda ao longo da vida. O que funcionou em um período pode não funcionar em outro. O que antes despertava, agora silencia. Isso não significa regressão, significa transformação. A espiritualidade não é estática, a consciência também não é. Há momentos em que o maior gesto espiritual é simplesmente continuar. Continuar acordando, continuar cuidando do corpo, continuar mantendo algum nível de presença na própria vida, mesmo sem sentir nada além de cansaço, mesmo sem perceber sentido. Esse continuar já acontece dentro de um campo de amparo. O silêncio não é um vazio hostil, ele é um espaço fértil. Ele permite que o excesso se dissolva, permite que a sensibilidade se reorganize sem pressão,
Permite que a espiritualidade atue de forma mais profunda, sem depender da camada sensorial. O silêncio prepara terreno. Quando a pessoa para de procurar sinais, os sinais mudam de forma, tornam-se menos espetaculares, mais cotidianos. Uma intuição discreta, uma escolha que evita desgaste, um descanso que chega na hora certa, um encontro que não acontece. Tudo isso também é comunicação, mesmo que não seja reconhecida como tal. A espiritualidade não fala apenas quando é chamada, ela fala quando é necessária. E às vezes, o que é necessário é justamente não ouvir nada. Aprender a sustentar-se sem confirmação externa fortalece a estrutura interna da consciência. Isso não afasta o invisível, aproxima de forma mais madura. Não há erro em sentir-se distante, não há falha em não perceber, não há punição implícita, há apenas um estado transitório da sensibilidade, um estado que faz parte do ciclo natural de qualquer processo vivo. Resistir a ele cria tensão, aceitá-lo cria passagem. O amparo não se prova, ele se manifesta na continuidade da vida apesar das oscilações, na capacidade de atravessar fases sem colapsar, na possibilidade de respirar, mesmo quando tudo parece pesado, na manutenção silenciosa do fio que nunca se rompeu. Mesmo agora, sem que nada precise ser feito, algo continua atento, não exigindo crença, não pedindo reconhecimento, apenas presente, como sempre esteve, não como uma resposta imediata, mas como um fundo constante sobre o qual a experiência humana se desenrola. E quando a sensibilidade retornar, se retornar, ela virá diferente, menos dependente, menos ansiosa, mais integrada ao cotidiano, não como um espetáculo, mas como um reconhecimento tranquilo de algo que nunca deixou de existir. Até lá, o silêncio é suficiente, o não sentir é suficiente, a permanência é suficiente. O amparo não se perdeu, apenas não precisa ser percebido o tempo todo para continuar sendo real. Muitas tradições, muitos nomes, muitas imagens tentam dar forma ao que acompanha a consciência humana desde sempre. Alguns chamam de Deus, outros de guias, outros de mentores, outros de ancestrais, outros apenas sentem, sem nomear. Não importa o nome, o que importa é compreender que não se trata de entidades competindo por atenção, mas de um campo amplo de sustentação que reconhece cada indivíduo dentro de sua singularidade. Quando a pessoa se sente distante desse campo, muitas vezes projeta essa distância para fora. Acredita que algo se fechou, mas o que geralmente se fechou foi o espaço interno de escuta. E esse fechamento não é falha moral, é mecanismo de adaptação. A mente aprende a se defender do excesso, desligando certas percepções. É assim que se sobrevive em períodos densos. Há beleza nisso, mesmo que doa, porque a mesma sensibilidade que se retrai pode se expandir novamente quando o ambiente interno permite. Não por esforço, não por técnica, não por insistência, mas por disponibilidade. Disponibilidade não significa fazer mais, significa fazer menos. Menos ruído, menos cobrança, menos expectativa de sentir algo específico. A espiritualidade não se ofende com a ausência de contato consciente. Ela não exige lembrança constante, ela não abandona porque foi esquecida. Ela observa, e observa inclusive os momentos em que a pessoa acredita estar desconectada. Há algo profundamente compassivo nesse tipo de presença, um acompanhamento que não interfere, não força, não invade. Quando alguém se sente abandonado espiritualmente, o mais honesto não é buscar sinais desesperadamente, mas permitir o estado atual existir. O vazio também comunica. A ausência de sensação também faz parte do diálogo. Às vezes,
O silêncio é a única resposta possível para um momento em que perguntas demais estão sendo feitas internamente. E mesmo agora, enquanto este áudio segue, não há exigência de compreensão, não há necessidade de concordar. Basta ouvir. O ouvir já é uma forma de presença. O simples ato de permitir que palavras atravessem o campo mental sem tentar capturá-las já reorganiza algo sutil. Não é preciso acreditar em nada específico, basta não resistir. Há uma inteligência silenciosa sustentando cada processo humano, inclusive os momentos de afastamento perceptivo. Ela não acelera, não explica, não consola da forma que a mente espera. Ela acompanha. E acompanhar não é o mesmo que intervir. Muitas vezes, o maior amparo é não interromper o processo de amadurecimento interno com respostas fáceis. A sensação de abandono espiritual costuma surgir quando a pessoa está mudando por dentro. Mudança interna gera ruído. O antigo modo de sentir deixa de funcionar, mas o novo ainda não se estabeleceu. Esse intervalo é desconfortável. É como caminhar em penumbra, mas ainda assim o caminho existe. Nada precisa ser feito agora. Nenhuma prática precisa ser iniciada, nenhuma decisão precisa ser tomada. Este momento é apenas de permanência. Permanecer no próprio estado, sem julgamento. Permanecer ouvindo, mesmo que algo dentro esteja inquieto. O amparo não exige postura correta, ele existe inclusive quando a postura é de cansaço. E assim, sem pressa, sem promessa, sem método, o campo se mantém, observando, sustentando, aguardando o instante em que a sensibilidade por si só volte a respirar com mais espaço. Mesmo quando não há percepção clara, algo continua em vigília. Não como um guardião atento a cada pensamento, mas como um campo que reconhece o ritmo próprio de cada consciência. Há momentos em que a pessoa caminha sentindo o vento no rosto. Em outros, atravessa o mesmo caminho com os sentidos amortecidos. O vento não deixou de existir, apenas não é percebido da mesma forma. A dificuldade surge quando se tenta medir a espiritualidade pelo que é sentido. Sensação é variável, emoção é flutuante, atenção é limitada. O invisível não se ancora nessas camadas instáveis. Ele opera em uma frequência que não depende do humor, da crença ou da disposição momentânea. Ele sustenta mesmo quando não é reconhecido. Sustenta inclusive quando é questionado. Muitos carregam a ideia de que estar conectado espiritualmente é sentir algo o tempo todo. Uma presença constante, um calor, um arrepio, uma intuição ativa, um sinal recorrente. Quando isso cessa, surge o medo. Mas a espiritualidade não é uma experiência contínua de intensidade, ela é um pano de fundo. E o pano de fundo só chama a atenção quando algo o rasga. Há períodos em que a vida exige foco no concreto. O corpo pede respostas imediatas, o emocional pede resolução, o mental pede controle. Nesse cenário, o sutil se recolhe não por abandono, mas por respeito. Ele não compete com o barulho. Ele não invade quando a consciência está ocupada demais tentando se manter de pé. Existe uma inteligência em saber quando não se manifestar. O silêncio também é uma forma de cuidado. Ele permite que o indivíduo atravesse experiências sem dependência constante de validação invisível. Permite que se descubra força própria, discernimento próprio, presença própria. O amparo não enfraquece a autonomia, ele a fortalece justamente ao não se impor. Quando alguém acredita que foi deixado de lado espiritualmente, muitas vezes está projetando uma expectativa humana sobre algo que não funciona por carência. A espiritualidade não se afasta por falta de atenção. Ela não se entristece por não ser lembrada. Ela não exige rituais constantes para permanecer próxima. Ela não funciona por troca emocional. Ela existe.
Há uma diferença sutil entre conexão e sensibilidade. A conexão é permanente. A sensibilidade é cíclica. Confundir as duas gera sofrimento desnecessário. É como acreditar que o sol deixou de existir porque o dia está nublado. O sol permanece. As nuvens passam. Mas enquanto passam, a luz se difunde de outra forma, menos direta, menos quente, ainda assim presente. Cada pessoa atravessa fases em que precisa lidar com o próprio vazio sem preenchê-lo imediatamente. O vazio não é ausência de sentido, é espaço. Espaço para reorganização interna. Espaço para que antigas formas de perceber se dissolvam. Espaço para que novas formas surjam, mesmo que ainda não sejam reconhecíveis. Há uma maturidade silenciosa que nasce nesses intervalos. Quando a pessoa para de exigir respostas espirituais imediatas, algo se ajusta. A escuta se aprofunda, a expectativa diminui e, paradoxalmente, é nesse relaxamento que a sensibilidade começa a se refinar novamente. Não como antes, de outra maneira, mais sutil, mais integrada ao cotidiano. A espiritualidade não está separada da vida comum. Ela não se manifesta apenas em momentos de recolhimento, oração ou introspecção. Ela se infiltra nos gestos simples, no cuidado automático, na intuição discreta, na decisão que parece lógica, mas carrega um alinhamento invisível. Quando a pessoa espera apenas experiências intensas, perde de vista essa presença cotidiana. O amparo raramente se apresenta como espetáculo. Ele se manifesta como sustentação, como algo que impede a queda total mesmo quando tudo parece instável, como uma força que não empurra para frente, mas impede o colapso. E essa força atua mesmo quando não é reconhecida conscientemente. Há dias em que a pessoa sente saudade de algo que não sabe nomear, uma saudade sem rosto, uma falta sem objeto. Essa saudade não é de algo perdido, é de uma sensibilidade que está em repouso. E repouso não é abandono. É pausa, pausa para que o excesso se dissolva. O erro comum é tentar reativar a sensibilidade à força, buscar práticas, fórmulas, caminhos alheios, repetições automáticas. Mas a sensibilidade não responde bem à pressão. Ela se fecha quando é cobrada, ela se abre quando é convidada, e convite não exige resposta imediata. A espiritualidade respeita profundamente o tempo interno de cada consciência. Não acelera processos, não oferece atalhos, não se impacienta com recaídas, dúvidas ou períodos de descrença. Ela observa o movimento interno como quem acompanha o crescimento de algo vivo, que não pode ser apressado sem dano. Quando a pessoa aceita que não sente, algo importante acontece. A luta interna diminui, a culpa se dissolve, a cobrança cessa, e nesse espaço mais calmo, a percepção começa a se reorganizar. Não porque algo externo voltou, mas porque o ruído interno diminuiu o suficiente para permitir outra escuta. Não há nada de errado em atravessar períodos de dessensibilização espiritual. Eles fazem parte do amadurecimento. A consciência não permanece sempre aberta da mesma forma. Ela aprende a fechar para proteger, a abrir para integrar. Esse movimento é natural. Resistir a ele gera sofrimento. Aceitá-lo gera passagem. Mesmo agora, enquanto estas palavras seguem, não há exigência de sentir algo específico. Não há promessa de transformação imediata. Há apenas um campo de permanência, um lembrete silencioso de que nada essencial foi perdido. Apenas está sendo vivido de outra forma.